O final de Homem-Aranha Um Novo Dia já está dando o que falar e o filme nem saiu ainda. Segundo algumas pessoas que puderam ver o filme numa sessão teste, o final do filme é extremamente polêmico. O consenso geral sobre o filme ele é bem positivo, muitos ressaltando ele como um dos melhores filmes do personagem, porém a grande maioria do público que assistiu o corte, o teste, detestou o final do filme. Aí fica a seguinte questão, mas que final polêmico é esse, senhoras e senhores? Como todos sabem, o filme vai ser uma espécie de recomeço para o Peter Parker no MCU, com todo mundo tendo esquecido quem é o Peter Parker, nosso intérprete herói estará morando sozinho, sem amigos, sem namorada, sem Tia May e sem tecnologia Stark. Completamente pobre, xoxo e capenga, do jeitinho que o povo gosta. Sua nova aventura vai ter uma pegada mais urbana, com o nosso querido Cabeça de Teia enfrentando vilões mais de rua, ali como o Lápide, o Tarântula, o Bumerangue, o Escorpião e os Ninjas do Tentáculo. Paralelo a isso, Peter estará passando por uma mutação que vai alterar os seus poderes, lhe concedendo teia orgânica, conforme confirmado no segundo trailer do novo filme do herói. Pois bem, a partir desse contexto, a gente já pode levantar algumas informações e teorizar sobre o final do filme, o motivo dele ter sido tão detestado nas sessões teste. Aqui nesse vídeo eu trago algumas teorias sobre o que pode ocorrer no final do filme e já me adiantando aqui, se vocês puderem deixar aquele like maroto, se inscrever no meu canal, que me ajuda bastante a sair dessa minha vida de CLT. Pois bem, sem mais enrolação e começando já de cara com um possível final polêmico, seria a reversão do feitiço do Doutor Estranho em Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Afinal, após o Mago Supremo ele apagar da memória de todos quem é o Peter Parker, o romance entre o Peter e a MJ ele acaba sendo desfeito. E se vocês se lembrarem, o Peter ele promete a MJ que a encontraria e revelaria quem é e tal. Bem lá no finalzinho do filme anterior, o Peter ele chega na lanchonete que a MJ trabalha para lhe entregar ali uma carta aparentemente revelando a sua identidade e lhe contando, né, sobre o romance, a vida que eles tinham junto ali, né, e tudo mais. Porém, quando ele vê um machucado no rosto dela, ele acaba desistindo de contar e, com muita dor, ele decide que o correto a fazer é não envolver a MJ mais em sua vida, né? Afinal de contas, a guria quase morreu. Pra mim é um ótimo final ali pra relação dos personagens. Em minha opinião, ele poderia muito bem ter encerrado ali a história da MJ e do Ned por ali mesmo, né? Pra dar foco ali pra outros personagens do núcleo do Homem-Aranha, como Harry Osborn, Gwen Stacy e demais, né? Mas, como diria o Shrek, Como se isso fosse acontecer. óbvio que a participação da Zendaya na franquia não ia acabar ali. E pelo que indica os trailers do filme, o Peter e a MJ irão se reaproximar na história. Aí que chegamos no seguinte ponto. Existe uma possibilidade muito grande, de alguma maneira, o feitiço do Doutor Estranho ele ser desfeito e todos se lembrarem quem é Peter Parker. Ah, nerd, mas como que vai acontecer isso? Já que aparentemente o nosso Mago Supremo não vai aparecer no filme. Até porque, não sei se vocês se lembram, mas nosso querido Benedict Cumberbatch, ele está dando um rolê pelo multiverso com a Cleia desde abril de 2022. Sabe Deus onde que está o seu Benedito. E aí nesse ponto que entra a grande conveniência da trama, na forma da personagem misteriosa da atriz Sadie Sink, nossa clássica Mad Max do Stranger Things. Apesar de não ter nenhuma confirmação oficial, é óbvio que ela Sadie está interpretando a Jean Grey no filme. Qual que é um dos principais poderes da Mutante Ruiva? Isso mesmo, senhoras e senhores. Telepatia. Pense comigo, seria muito conveniente para a trama do filme, no final, a Jean Grey ela usar seus poderes telepáticos nas pessoas e fazer todos se lembrarem do Peter Parker. É uma artimanha do roteiro, porque além de você desfazer o final de Homem-Aranha Sem Volta para Casa e reatar o romance entre Peter e MJ, você também introduz ali uma nova versão da Jean Grey no MCU. E por que é polêmico? Simples, porque você pega o Homem-Aranha do Tom Holland, inicia a história com ele como um aranha raiz, todo pobre, xoxo e capenga, do jeitinho que a gente gosta, sem amigos, sem namorada, e simplesmente devolve tudo isso pra ele. O final do filme anterior é desfeito, a mensagem final sobre perda e sacrifício do Peter Parker em prol de suas responsabilidades é ignorada e o personagem volta a seu estado original no MCU, que é muito criticado principalmente pelos mais puristas fãs do personagem. Pessoalmente eu acredito que não seja pra tanto esse final, até porque para Jean Grey fazer isso ela ia precisar entrar na mente simplesmente de toda a humanidade, quem sabe até do próprio universo para o Peter Parker voltar a existir, para todos que o conhecem, né?
Então seria praticamente um nível de poder tão avançado nos poderes da Jean, e eu creio que não seja exatamente esse caminho que eles vão fazer com a personagem. Até porque eu acredito que a gente vai ter ali uma Jean Grey jovem ainda, né? Descobrindo seus poderes, descobrindo suas limitações, o que pode fazer, o que não pode e tal. Fazer o Peter ser lembrado assim por todos, né? Ia demandar um nível de telepatia igual ou até mesmo mais avançado do que o próprio professor Xavier. Porém, eu acredito que pelo menos entrar na mente de MJ e do Ned e fazer eles se lembrarem de Peter, acredito que vai acontecer sim. Oh, shit. Here we go again. Agora vamos falar de outro possível final polêmico pro filme. O Peter Parker desaparece ou vai de arrasta. Sim, isso mesmo, senhoras e senhores. Existe sim essa possibilidade. Para explicar melhor, vamos pegar outro filme do MCU muito aguardado para esse ano, que é simplesmente Avengers Doomsday. Promete ali a reunião dos Novos Vingadores, mais os Thunderbolts, que também são os Novos Vingadores, mais Quarteto Fantástico, mais X-Men, mais Namor e a turminha da quebrada de Wakanda. Uma baita salada de super-heróis, igual foi com o épico Vingadores Ultimato. Porém, estamos sentindo falta do nosso querido Aracnídeo no meio dessa turminha do barulho. Afinal de contas, por que o Peter Parker do Tom Holland não vai estar no filme? Talvez porque agora, para a história do Doomsday, Peter talvez não tenha muito o que fazer no filme. Até porque o filme já está replatado de personagem para desenvolver, aí tem o Doutor Destino para introduzir, desenvolver e tal, né? Porém, está confirmado já que os eventos de Doomsday eles vão culminar na história do próximo filme dos Vingadores, que é Avengers Secret Wars. E nesse filme eu creio que não tem, né? Como o nosso querido cabeça de teia ficar de fora da festinha. E caso o filme ele siga ali, pelo menos um pouco, arrisca, né, a história da HQ em que ela está sendo baseada, aparentemente o Doutor Destino, interpretado pelo vindouro Robert Downey Jr., vai criar o mundo bélico, feito de fragmento de outros universos, e os super-heróis irão lutar com ele, ou entre eles. Nesse ponto, os super-heróis eles são transportados do lugar que eles estão para o Battle World, né, um mundo criado pelo Doutor Destino. Ou seja, é possível que o final de Homem-Aranha Um Novo Dia já seja um gancho para o Vingadores Guerra Secretas, onde o nosso Peter Parker ele desaparece, provavelmente indo parar no Battle World, apesar de, convenhamos, eu não creio que seja esse o motivo do final ali ter sido polêmico nas exibições testes que ocorreu do filme. Até porque o nosso herói simplesmente desaparecer e se juntar aos demais heróis do mundo bélico criado pelo Dr. Destino, ele já é uma coisa ali, digamos assim, esperada, né, considerando as HQs ali que o filme vai se basear, né? Então, sendo assim, foi um negócio por qual outro motivo, né, o final do filme seria polêmico. E se o nosso Peter Parker ir de Vasco? Faleceu. Sim, isso mesmo. Existe essa possibilidade sim, até porque uma coisa a gente tem que aceitar. O Tom Holland não vai interpretar o personagem para sempre. Haverá alguma hora ali uma passagem de bastão e provavelmente a Sony vai apostar as suas fichas no Miles Morales, né? Porque afinal de contas, para que você vai contar a história do Peter Parker pela quarta vez já? A Sony ela conseguiria se aproveitar da popularidade do personagem do Miles Morales e também pelo fato do último filme de animação do Miles ali, Homem-Aranha, além do Aranhaverso, vai estrear em 2027, encerrando ali o seu arco animado nos cinemas. Então eles já poderiam reintroduzir o personagem na forma de um live action. Inclusive, desde o início da produção de Homem-Aranha Um Novo Dia, boatos e boatos circulam ali sobre a presença do Miles no filme. Outro ponto que você tem que considerar é o próprio Tom Holland. Não parece, né, gente? Mas ele é o Homem-Aranha já faz uma década. E ele mudou muito como ator, investindo em projetos diferentes, mais independentes, de grandes franquias. Ele vai trabalhar pela primeira vez com grandes cineastas, como Christopher Nolan em A Odisseia, que também estreia esse mês, junto com o Homem-Aranha. Então é até natural pro ator ele querer fazer outros projetos, ele querer se testar, fazer coisa diferente, né? Desvinculado de grandes franquias bilionárias, sabe? Sem você ser lembrado somente por um papel. E quer que eu diga mais? Agora que ele é casado com a Zendaya, tem uma entrevista que ele fez há algum tempo, ele mencionou a possibilidade dele se aposentar da atuação e investir na sua família. Ou seja, o nosso menino Tom quer filhos. Então, me baseando em todas essas informações, a gente pode levantar que a possibilidade do arco do Aranha Holland se encerra nesse filme, dando gancho para o Miles Morales assumir o protagonismo, iniciando, quem sabe, uma nova trilogia. Porém, ainda assim, dá um fim ao Peter Parker justamente quando ele finalmente tá na situação que todo fã do personagem gostaria de ver, que é pobre, xoxo, capenga, do jeitinho que o povo gosta, seria, digamos assim, um tiro no pé da própria Sony. Então ali, se fosse para mim levantar qual a probabilidade disso, seria
de uns 50% de chance disso acontecer. Além do mais, mesmo que o menino Tom fale ali, eu quero dar um tempo de atuar, não sei o quê. Convenhamos, é só a Sony vir, com o cheque certo ali, o chequinho certo, que o menino Tom faz mais um daí. Olá, eu gosto de dinheiro. E agora eu vou falar de um final que pode ser o motivo da rejeição nas exibições testes, que existe uma chance baixíssima de acontecer, mas ainda assim existe. Afinal, quando juntamos Homem-Aranha com a palavra polêmica, o que nos lembra? Qual que é a história mais polêmica e odiada do personagem? Simples. Saga do Clone! Isso mesmo, senhoras e senhores. A infame HQ amada por uns e odiada por muitos deu o que falar nos anos 90 e muita gente a considera inadaptável devido à sua trama confusa. Mas vamos considerar alguns pontos aqui. Aí, afinal, o quão inadaptável ela seria pro MCU? Sabemos que os filmes apenas se baseiam nas HQs e não as seguem ao pé da letra. Temos que considerar que os filmes do Aranha e do Tom Holland, eles sempre tentam se diferenciar bastante dos demais filmes do personagem, colocando o menino Tom em situações que fogem do comum, como levar o Aranha à Europa, lidar com o multiverso, e agora nesse filme ele está passando por uma mutação que vai afetar os seus poderes. Então a gente vê que eles tentam trazer coisas novas para o personagem do cinema. Em vez de fazer mais um filme do Aranha lutando contra um cientista, quem vira vilão ali, a gente sempre tem um filme diferente do outro. Sendo assim, se você para pensar, a saga do clone não seria tão absurda assim. Encaixaria ali como uma ideia nova a ser feita com o personagem, algo que nunca foi feito antes com o Homem-Aranha no cinema. Mas o que a saga do clone tem a ver aí com esse filme, né? Ou para responder essa pergunta, nós precisamos fazer outra pergunta. Afinal de contas, quem, é o vilão de Homem-Aranha Um Novo Dia? Quem que é? Nós sabemos que o filme vai ter ali como vilões o Escorpião, o Tarântula, a Boomerang, o Lápide, e ainda assim, no meio dessa salada, o Aranha ainda vai confrontar o Hulk, possivelmente a Jean Grey de Side Sync, e talvez troque uma ou duas farpas com o Justiceiro. Mas convenhamos, gente, nenhum desses personagens, nem mesmo os vilões, poderiam assumir ali o papel do grande vilão do filme. Todos os vilões que eu mencionei, eles são praticamente capangas. E vamos ser sinceros aqui, vilões ali como o Tarântula, o Boomerang, eles provavelmente vão ser mais um easter egg da história ali do que um vilão, de fato. Eu creio que vai ter uma montagem ali onde o Peter vai lutar contra esses vilões, apenas ali para mostrar o que o Peter Parker fez após os eventos de Sem Volta para Casa, nesse intervalo que teve ali entre um filme e outro. Eu acredito que nem mesmo o Escorpião vai ter tanto espaço na trama, muito menos o Lápide, que nem nos trailers ele aparece. Até mesmo a participação do Tentáculo tá confuso, né, no filme. Afinal, o que o grupo vai fazer? Qual que é o papel dessa organização ninja nessa história? Então, em vez da gente focar no que não sabemos, que tal a gente focar no que sabemos? E o que sabemos? Aparentemente, a agência de controle de danos terá alguma relevância na história. E existe um certo mistério em relação ao personagem do ator Kate David, com alguns insiders até mesmo mencionando que ele que vai ser revelado como o verdadeiro vilão do filme, sendo ninguém mais, ninguém menos que o vilão Chacal. Isso mesmo, minha gente, o grande vilão da saga do clone. E sabe o que mais? Nesse filme, o Peter vai pedir ajuda ao Bruce Banner para tentar controlar a sua mutação, e pelo que vimos dos trailers, o Bruce vai fazer alguns testes com o Peter em laboratório. Aí, nesse ponto, a gente já pode criar várias teorias, né? Porque vai ter algum momento que provavelmente vai ser coletado alguma amostra do Peter, como o próprio sangue dele, ou fio de cabelo, sabe, alguma coisa ali dele, algum fluido dele, sei lá, já abrindo espaço para o Chacal criar clones do Peter Parker, porque ele vai ter algum material ali que contenha o DNA do Peter Parker. Lembre-se que a gente está com uma história onde o Peter vai passar por experimentos com seu próprio corpo e sua mutação de aranha, né? Então, se existe ali uma oportunidade de adaptar a saga do clone, é justamente nesse ponto onde o Peter vai passar por esses testes ali, provavelmente em laboratório. Que há uma dinâmica ali que você geralmente não vê nos filmes do personagem. Então, o filme pode terminar com clones do Peter Parker, como o Ben Reilly, ou até mesmo o Kaine. Ou o final pode terminar do jeito mais polêmico possível e principal debate na internet pelos próximos meses. O próprio Peter Parker
ser um clone. Que viagem é essa, véi? Isso mesmo, senhoras e senhores, o grande plot twist da saga do clone seria adaptado aqui. E se o Peter que a gente vê no filme for um clone do Alien original? E se em algum momento o verdadeiro Peter foi trocado pelo seu clone igualzinho ocorreu na HQ e chocou os leitores? Esse sim seria um baita final polêmico e odiado por muitos, ia ser o maior bafafá da internet. Cara do céu, não quero nem ver. Lembra daquelas teorias lá em 2021 que o Homem-Aranha sem volta pra casa teria 3 Tom Holland? Vai que isso acontece aqui. É a realização de um pesadelo. Enfim, pessoal, brincadeiras à parte, sinceramente o Peter do Tom se revelado como um clone eu acho bem difícil. Na verdade, se a franquia for seguir por esse caminho com o Chacal e seus eventuais clones, eu creio que é muito mais fácil terminar com o vilão criando os clones do Peter, do que a revelação do próprio Peter ser um clone. Enfim, esses são só alguns prováveis finais do filme e que nós só saberemos dia 30 de julho quando o filme estrear. Aí sim podemos ver se as teorias fizeram sentido ou se eu só viajei na maionese. De qualquer maneira, a gente já pode aguardar um final polêmico pro filme, então vamos preparado. Saudade da época em que todo filme do herói terminava com ele se balançando pelas teias.